Então, boa noite a todos. Nós possamos, nesse momento, ir serenando o nosso pensamento, possamos acalmar o nosso coração, o nosso espírito, agradecendo a Deus em especial pela nossa vida, por mais um dia, por podermos aqui estar sob os cuidados e o amor de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos, irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor, que prepararam o ambiente, cada energia, vibração, cuidado que receberemos nessa noite. Agradecer em especial as equipes veterinárias responsáveis pelas atividades junto aos nossos irmãos menores e que juntos, encarnados, desencarnados, possamos vibrar muito amor, muita luz, levando a todos aqueles que necessitam, levando aos nossos irmãozinhos as melhores vibrações e cuidados. Que seja uma noite de aprendizado, de alegria, de união, de carinho, de amor, e que cada um consiga receber aquilo que necessita. E para que a nossa noite se inicie nas nossas atividades, possamos então fazer a nossa prece cantada. Puderem soltar as vozes. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Esse aqui quer abrir de novo? Meu Deus, na terceira semana. Os infortúnios ocultos. Bom, então a Ellen abriu para nós capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos bem e mal sofrer. Essa aqui também caiu esses dias, né? Caiu. Hã? Foi quando? Foi a semana passada ou atrasada? Esses que caiu fui eu que abri. Ah, vocês querem de novo ou vão abrir novamente? Aí ela... Só se for a outra parte que não falou. É, pode ser. Vamos seguir o próximo item, então? Pode ser. Pode ser? Nós pulamos esse bem ou mal sofrer, vamos para o mal e o remédio? Também isso.
E tem o anterior, o suicídio e a loucura. Qual vocês preferem? O da frente, vamos para frente. Então, o mal e o remédio. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Né? Eu gosto sempre de trazer essa introdução para que a gente entenda e balize o nosso conhecimento para que nós não tenhamos um entendimento, quem sabe, equivocado. Né? Quando ele fala, Jesus vem ensinar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são, vamos dizer assim, é o caminho para a nossa felicidade, para nos tornarmos bem-aventurados. Só que quando a gente fala bem-aventurados como sendo sinônimo de felicidade, felicidade ela é relativa. Porque hoje eu estou feliz, amanhã não sei. Hoje eu estou feliz porque eu comprei uma blusa nova. Amanhã minha blusa não é mais nova, eu não estou mais feliz por causa dela. É transitório. E quando ele fala em bem-aventurança, ele relaciona essa felicidade a um estado de espírito, a uma construção interior, de certa forma, patrimônio imperecível, aquilo que a gente não perde mais. Então, quando o espírito ele vai gradualmente construindo essas virtudes, essas qualidades dentro de si, essa bem-aventurança e essa felicidade, ela é posse desse espírito. E pode as dificuldades estarem presentes, podem as situações serem adversas e essa felicidade ou esse estado, né, espiritual, né, estado interior, ele faz parte daquele que construiu tudo isso. Então Jesus traz as bem-aventuranças como sendo essa construção. Ele traz o caminho para nos tornarmos bem-aventurados. E dentre essas orientações que Jesus trouxe para que nos tornemos espíritos bem-aventurados, venturosos, espíritos puros, espíritos felizes, está as aflições. Aí eu pergunto, né? Mas nossa, vou ser feliz, vou me tornar bem-aventurado se eu tiver aflição? Quem aqui é feliz quando tem aflição? A aflição, de certa forma, ela é uma dificuldade que nos torna muitas vezes até mesmo entristecidos, né? Abatidos, e algumas situações que são irremediáveis aos nossos olhos da terra, muitas vezes ladeira abaixo para as nossas alegrias, né? E aí o Evangelho vem trazer qual o sentido verdadeiro de ser ou se tornar bem-aventurado com aflições. As bem-aflições, elas serão proveitosas, né, quando soubermos passar por elas, extraindo dessas aflições as lições necessárias. E a gente não tem como falar de aflição sem entender as leis que regem, né, a nossa existência. Dentre elas, né, a lei do plantio e colheita, a lei de causa e efeito. Né? Toda vez que eu planto alguma coisa, eu vou ter uma colheita proporcional àquilo que o meu livre-arbítrio escolheu. Né? Então, se eu fiz algo que não é bom, muito possivelmente haverá uma colheita negativa ou uma colheita em torno de uma infelicidade. Né? Por quê? Porque se eu fiz algo ruim, eu me distanciei da lei de Deus, eu colho uma consequência que vai ser negativa. Mas essa consequência negativa, uma vez que Deus é amor, ela sempre vai ter um bom proveito. Então é aquela história, se eu ainda não aprendo por amor, a dor será necessária para o meu desenvolvimento. E não necessariamente a gente vai aprender pela dor somente. Às vezes a gente consegue expurgar os nossos débitos por amor. É aquela história, né? Olha, aquela mulher, o espírita, nós temos muito disso, né? Olha, a pessoa matou, ela vai ser morta na próxima. A mulher, ela fez um aborto, ela não vai ter filho na outra. Mas não, às vezes ela numa outra, ela vem com uma missão de acolher crianças e ela ali, por amor, ela acertou o débito, ela aprendeu a amar e a valorizar. Aquele que lesou o outro, às vezes pela caridade, ele consegue se despertar e entender que ele não deve mais subtrair o que é do próximo e por abnegação, por amor, por caridade, ele vai drenando tudo isso. Então tem a possibilidade da gente despertar e não precisar sofrer, né? Então,
muitas vezes é necessário por quê? Por nossa teimosia. Então a aflição ela ainda faz parte, é igual uma criança. Fala, olha filha, não põe a cachorra no chão que o outro cachorro vai morder, né? E ela vai e coloca, aí vem outro cachorrinho que é mais bravo e morde, aí a cachorra machuca, aí tem que levar no veterinário, aí tem que ficar fazendo curativo, tem que pagar remédio, né? Mas, aí você fala, olha, se você colocar a cachorra no chão, você vai ficar de castigo. Vai ficar 1 mês sem celular, né? Aí, coloca a cachorra. Aí fica 1 mês sem celular, aí o pai é punitivo, ele vai... Não, você precisa passar por uma consequência e falar, eu acho melhor eu não colocar a cachorra no chão. Senão vai tomar uma mordida, ou senão vai ficar sem o celular. E esse é o Deus que nós temos, é um pai que quer o bem das coisas, porém tem que ter regras. Tem que ter uma consequência, senão a gente continua fazendo. A gente continua levando a vida do jeito que nós queremos. Então tem que vir às vezes a dificuldade para educar. Mas aí, Deus de amor, ou um pai amoroso, a criança nas outras vezes passou 1 mês sem celular, a criança chega aqui e o cachorrinho no colo, cuidando, tomando cuidado para não pôr no chão. E aí o pai fala, olha, como você fez das outras vezes, eu vou continuar te punindo mais um pouquinho para você aprender com mais... Aí a gente começa a ser mal, né? Aí você começa a não mais recompensar aquele que está fazendo certo, e esse é Deus. Se você aprendeu alguma coisa, para que você vai continuar sendo punido naquilo que você aprendeu? E a gente sempre fala que um ato no bem cobre uma multidão de pecados. Porque se você aprendeu, você não precisa ficar sofrendo mais daquilo. Mas a gente ainda é teimoso. Por isso que a gente fica rodando, batendo cabeça na parede, né? Porque nós ainda não despertamos. E a aflição, ela vem para isso, para esse despertamento. Despertou, aprendeu, cobre a multidão de pecados, segue para a próxima lição. Então a aflição, ela é boa ou é ruim? Boa ou ruim? Depende. Se eu bem aproveitar ela, ela é boa. Se ela vier só para punição e eu não aprendi nada, porque às vezes eu continuo fazendo a mesma coisa, mesmo sofrendo, ela não valeu de nada, foi dolorosa, me fez sofrer à toa, porque eu não aprendi com ela. Mas Jesus já falava, olha, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O que ele quer dizer com isso? Você já está sofrendo a consequência, você teve a possibilidade de acertar, mas você ainda continua fazendo a mesma coisa. Pode ser que venha algo pior. Por quê? Porque agora ele pune. Não, porque você não despertou. Você continua errando. Como que vai ter que a espiritualidade dar um chacoalhão na gente? Cada um vai levar o seu necessário, né, correspondente àquilo que a gente precisa. Então aí nós ficamos depois revoltosos. Por que, meu Deus, isso aconteceu comigo? Porque fomos teimosos, porque nós não quisemos aprender por amor. Então a aflição era ótima, desde que aprendamos com ela e vamos para a próxima lição. É gostoso o aluno ir todo dia acordar cedo, ir para a escola, estudar para a prova? Muito possivelmente não. Mas se ele passar de ano, aí ele segue com os amigos, ele vai colhendo os frutos, pode aprender uma próxima lição, aí segue. Agora se ele for lá repetir, ter que ver tudo de novo, ter que pegar uma outra turma, as mesmas aulas, as mesmas matérias, as mesmas provas, os mesmos trabalhos, aquilo vai se tornando penoso. Aí ele mesmo assim, aí faz mais uma vez, até uma hora que falar, eu não aguento mais, vou seguir. E é isso que a gente faz, a gente fica lá repetindo, até que fala, olha, tá pesado, é um sofrimento, é um martírio, vamos para frente. Então, esse é o intuito, né? E esse capítulo então vai trazer esse subtítulo, vai falar o mal e o remédio. Então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Ele pergunta para nós. E a terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Sim ou não? Não. Um paraíso de delícias não é, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Se a gente para pensar, eu estava conversando com um amigo meu hoje. Olha o nosso dia. Vê se todo dia não tem um leãozinho para a gente ter que matar. É muito difícil o dia que passa batido e fala, olha, hoje foi tranquilo, não teve nada, né? Por quê? Porque a Terra não é assim um lugar para a gente ficar
descansando. Vai ter sim, vão ter momentos muito bons. Mas, na grande maioria do tempo, nós estamos todo mundo ali vencendo as dificuldades, tendo que ajustar as coisas, né? Então ele continua aqui: não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então é só a gente ver, né? As orações, né? Nesse vale de lágrimas e assim por diante, né? A terra é, por enquanto, um local onde ainda existe muito mal e existe ainda consequências desse mal para nós. Então é um planeta de provas e expiações. Então vai ter dificuldade, está escrito. Não vai ter ninguém que vai passar batido aqui só com alegria. Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó Pai, obrigado por me experimentar. É difícil, né? Mas, ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando Ele tiver curado as chagas de vossos corpos e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Nós só vamos agradecer quando as coisas forem boas. Só reconhecereis seu amor quando Ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Até quando os vossos olhares irão para os horizontes marcados pela morte? Ele está falando para nós o quê? Ainda nós estamos muito limitados, pensando que a vida se resume a essa nossa experiência. É difícil, enquanto a gente está encarnado aqui, pensar, né? Nossa, minhas dores vão cessar, assim, que a minha vida espiritual, né? Não, nós estamos num momento importante da nossa caminhada, que é a encarnação, é o que nós temos agora. Porém, nós precisamos também ter uma amplitude de um olhar mais de cima, um olhar mais espiritual, para entender que não se resume somente a isso. Isso é muito importante, mas não se resume só, né? Quando vossa alma desejará, enfim, se lançar além dos limites do túmulo, lembrando, né, que se nós levarmos uma vida só para viver as felicidades da terra, né, muito possivelmente os louros, né, as colheitas, as consequências, né, os aprendizados, tudo aquilo que vem em consequência das nossas boas escolhas vão ser reduzidos, né, porque nós já tivemos aqui aquilo que queríamos, né, e normalmente a parte, né, o crescimento espiritual, ele vai conflitar um pouco com a nossa felicidade material, né? Mas ainda que tivesseis de chorar e de sofrer, olha isso aqui que legal, se ainda tivéssemos que chorar e sofrer uma vida toda, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? O que ele está falando? Às vezes uma pessoa que ela teve uma limitação de uma vida inteira de sofrimento por causa dessa limitação. O que é essa vida inteira? O que é vida? Se nós não entendemos esses conceitos, né, se a gente pensar na nossa vida como sendo esses 100 anos que nós vamos viver aqui encarnados, foi um martírio interminável e um sofrimento indefinível. Mas se nós enxergarmos a nossa vida como a imortalidade, o que é 100 anos perto de pega uma linha infinita e a gente pega uma faixa que seja dessa linha, tem relevância dentro do todo? Muito pouca, né? Então você fala, se esse pequeno e curto espaço diante do todo, ele tiver uma relevância de um aprendizado que você vai usufruir para todo o resto, foi muito bom, né? Agora, se a gente teve uma vida de sofrimento e isso, vamos dizer assim, levou a uma consequência positiva, sim. Foi melhor ter tido uma vida de sofrimento, uma encarnação de sofrimento,
para poder gozar de uma consequência eterna, né? Por isso que a gente muitas vezes tem que tentar abstrair só a nossa limitada visão, né, de encarnado, de alegria e sofrimento momentâneo. Mas não é fácil, né? Porque nós estamos vivendo isso agora, né? É o que nós estamos passando. Então, procurai consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. Então, muitas vezes, aquilo que nós passamos hoje vem em decorrência das nossas escolhas anteriores, nem tudo, né? Algumas outras são das nossas escolhas de agora, mas muitas são do passado. E aquilo que nos prepara é dependente do somatório do agora também, né? E a causa de vossos males no passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos como os bens-aventurados da terra. Eu não vou continuar, tem mais um grande pedaço aqui. Então, essa passagem, né, uma mensagem de Santo Agostinho, ele diz para nós assim, no fim: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Então, quando nós, né, soubermos aproveitar os nossos males, as nossas dificuldades, por isso que ele coloca nesse subtítulo, né, o mal e o remédio, porque o mal, muitas vezes, ele é um remédio de cura para os nossos padecimentos, né? Ele é quem vai ser o estímulo necessário para que a gente transforme o nosso modo de ver, o nosso modo de agir, enfrentar as situações, que isso muito possivelmente traz, né, uma consequência positiva. É difícil, sim, enquanto nós estamos vivendo as dificuldades, você parar para falar, olha, vai tudo passar, mas nós precisamos tentar realmente pegar todo esse ensinamento que está sendo proporcionado, o consolo, né, de entender que a nossa vida continua e, quem sabe, viver um pouquinho também, pensar um pouquinho como espíritos, né? Porque é aí que fala da fé, né? O que é a fé? A fé é realmente, em termos uma fidelidade a Deus, né? Em confiarmos em Deus, em colocarmos os nossos destinos, né? Os nossos anseios, as nossas amarguras na mão de Deus. Tentar sim alterar, né, aquilo que a gente gostaria, né, tentar mudar uma situação, mas confiar também que aquilo que nós estamos passando é aquilo que hoje é o melhor e o necessário para cada um de nós, né? Então que entendamos que muitas vezes as nossas aflições são o remédio e que transformemos, né, quando elas vierem, em aprendizado. Alguém gostaria de trazer alguma questão, algum ponto, alguma pergunta? Vai aprender com o cachorro no Charles? A missão é essa. Essa aí não vai brigar comigo depois. Para, pai, de ficar falando lá na hora. Vamos lá então? Então nós vamos passar para os nossos passos. Lembrando que nós temos os irmãos que acompanham essas nossas atividades pelo canal do Centro Espírita Irmã Anastácia, que as equipes possam se direcionar, chegar até o lar de cada um deles, os irmãozinhos que se encontram nos tratamentos, nas vibrações, recebam os fluidos, os medicamentos em suas águas, os passes, os cuidados, né? O acolhimento dos irmãozinhos necessitados. Então, que Jesus auxilie e ampare a cada um deles. E por aqui nós pedimos o amparo, né? Que as equipes de veterinários estejam conosco, para que nos passos presenciais possamos também levar a cada um desses nossos irmãos aquilo que necessitam. Então nós temos, né, lembrando sempre daqueles que estão nos acompanhando, né, a Vânia e todos os seus irmãozinhos lá que se encontram no nosso tratamento, que cheguem a eles todo o nosso carinho, todos os cuidados que eles necessitam. E para todos os outros irmãos também, né, desejamos que estejam aí envoltos pela espiritualidade. Então aqui nós seguimos com os passos, que assim seja.